Vem aí o livro de Boba Fett, mas quem é Boba Fett? Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Aníbal e você está no Mocó do Buga. Amigos, vamos dar aquele like no comecinho, nos inscrever no canal e nos encontrar lá no Instagram, @no Mocó do Buga. Buga que tem dito isso aí toda vez que a gente faz a entradinha do vídeo. Já estamos no Facebook também e logo teremos TikTok e Shorts aqui no canal. Estamos providenciando. Vamos ao nosso tema de hoje, amigos. A gente vai ter a série do livro de Boba Fett no Disney Plus. E essa série é uma série que foi realmente trazida à tona graças ao sucesso do Mandaloriano. Para quem não acompanha, para gerações mais novas, que não acompanha Star Wars desde a década de 70, é legal a gente fazer esse videozinho aqui, que a gente vai explicar quem é o Boba Fett, de onde veio esse personagem, como ele se tornou o que ele se tornou, fazer a galera entender também que Mandaloriano, gente, só existe não estou falando da série Mandaloriano, não. Estou falando de Mandaloriano, o grupo de Mandalorianos na história só existe graças ao Boba Fett. E por que eu estou dizendo isso? Bem, essa aqui é a primeira aparição do Boba Fett na história de Star Wars. E nessa primeira aparição, o Darth Vader estava procurando um grupo de caçadores de recompensa para ir atrás do Han Solo. Pois é, a presença dele aí no meio de outros caçadores de recompensa já é uma coisa meio confusa. Por quê? Porque Boba Fett não tinha história, gente. Ele era tão somente esse camarada aí dentro dessa armadura, ninguém sabia como é que era o rosto dele. E o personagem era uma ponta na história, ele não era para ter significado quase nenhum. Mas eu acho que a galera se agradou do visual dele, do jetpack e de todas as engenhocas na armadura. E o Boba Fett, que era nada na história de Star Wars, foi ganhando relevância. E é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Até o presente momento, eu acho que a presença do Boba Fett nessa cena é por conta... Tira das costas pro público? Não pode, filho. Dá das costas pro público. Não pode dar as costas pro povo. Deixa a galera ver o seu rostinho lindo. Eu, hein? A presença do Boba Fett nessa cena era por conta dele estar se oferecendo como body hunter, né? Como caçador de recompensas para ir atrás do Han Solo. Mas se você parar para observar nas cenas seguintes, o Boba Fett, ele é um camarada que ele estava sempre ao lado do Jabba the Hutt. E isso me faz crer que ele era muito mais a secla do Jabba the Hutt do que realmente um caçador de recompensas. Eu acho que ele estava ali no meio porque existia um interesse da parte do Jabba em recuperar o Han, que estava devendo uma grana para ele desde o começo da história. E por isso ele aparece na cena na qual ele captura o Han Solo e o Vader decide congelar ele em carbonita para que ele seja levado ao palácio do Jabba the Hutt. Isso aí já explica outra coisa. Congelar as pessoas que são capturadas em carbonita não era um hábito dos Mandalorianos. Passou a ser um hábito dos Mandalorianos a partir do momento que se começou a se criar uma história para eles que não existia. Na história de Star Wars, nessa cena, o que você fica sabendo é que congelar o Han Solo em carbonita foi tão somente um teste que eles fizeram para quando o Vader congelasse o Luke, ele não perdesse o Luke. Ele queria o Luke vivo congelado em carbonita. Então ele fez um teste com o Han Solo. Teste esse que o próprio Boba Fett fala, eu preciso dele vivo, ele fala, mas se ele morrer, o Império vai recompensar você muito bem. A segunda vez que a gente vai encontrar o Boba Fett na história, ele aí, ó, do ladinho ali do Jabba the Hutt, como eu disse, ele está sempre à disposição do Jabba, que é o grande mafioso de Tatooine, e isso me faz parecer que ele realmente não tinha por ofício ser
caçador de recompensas, mas, mais uma vez que toda a história do Boba Fett estava sendo criada ainda, ela não existia, então se tornou muito mais interessante falar que ele era de fato um caçador de recompensas, o que dá um ar mais aventuresco para o personagem. Pois é, e a gente vai confirmar aí nessas cenas ao lado do Jabba the Hutt o quanto esse era um personagem que nos primeiros filmes nada era planejado para ele não tinha sequer uma história escrita e o quanto ele não era importante. O Boba tem uma morte completamente imbecil, numa piadinha completamente sem graça, na qual o Han Solo esbarra no jetpack dele, que dispara e joga ele dentro da boca do Salak, aonde ele seria digerido durante não sei quantos mil anos. Era um personagem sem significado nenhum para a história e foi queimado da maneira mais boba possível. Boba Fett realmente ele provocou muito interesse do público, muito pelo visual que deram para ele. Então eu acho que em seguida muita coisa foi criada com o Boba Fett já morto. Criou-se toda uma mitologia, assim como existia dos Jedi, passou a existir toda uma história sobre os Mandalorianos, a raça alienígena. Bem, essa história sobre os Mandalorianos eu posso trazer num outro vídeo. Comenta aí, é uma história muito legal, mas esse vídeo vai ficar comprido demais se eu for falar sobre Mandalorianos. O importante você saber é que Mandaloriano só existe porque não dava para explorar o Boba Fett mais. O Boba Fett estava morto e criou-se os Mandalorianos, que eram na verdade a imagem ali daquele cara que não teve significado quase nenhum na história, agora podendo ser muito mais bem explorada. E essa era uma cena que eu queria que vocês vissem. É a cena que prova desde o começo que esse jetpack dele era feito para voar mesmo. Tem gente que fala que só servia para dar grandes saltos. Cara, desde as primeiras cenas que apareceu esse jetpack, ele já voava com jetpack. Então, apesar de ser uma coisa muito improvável e dele não ficar com as pernas absolutamente torradas pelo jato saindo ali atrás da bunda dele, ele realmente voava. E voou para quê? Voou para essa cena da morte dele, onde você pode ver ele tomando uma piaba aí do Luke Skywalker. Ele aponta a arma, o Luke corta a ponta da arma dele e o Han Solo esbarra no jetpack, ele vai cair na boca do Salak. Chega a ser lamentável essa cena para um personagem que nesse momento já tinha atraído a atenção do público, só que a LucasArts ainda não tinha se dado conta disso. E aí o triste destino do nosso amigo Boba Fett indo ser digerido durante não sei quantos mil anos no interior do Salak. Mas e aí veio as Guerras Clônicas, e nas Guerras Clônicas a gente viu já o começo de uma história realmente sendo criada para o Boba Fett. Ele era um clone puro, uma cópia genética pura de um caçador de recompensas, e agora fica estabelecido que esse era sim um Mandaloriano caçador de recompensas, porque a história dos Mandalorianos na segunda trilogia, que na verdade são os episódios 1, 2 e 3, já tinha ficado estabelecido agora que existe realmente esse grupo chamado de Mandalorianos e que eles são realmente caçadores de recompensa. O que seria o, entre aspas, pai do Boba Fett, Mandaloriano original, pediu essa cópia como pagamento por deixar se clonar para criar o grande império, o grande exército da República. E aí você está vendo que a gente tem essa grande fábrica de clones alterados geneticamente, esses sim, porque tinham que crescer rápido e que tinham que ser 100% obedientes às ordens que lhe fossem dadas. E aí entra aquela história toda do The Bad Batch, dos chips implantados na cabeça dos clones, que é outra história muito bacana de Star Wars, que, gente, comenta aí que a gente faz mais um videozinho para explicar sobre isso. Mas esses clones todos, na verdade, eram um grande exército de Boba Fett. E quando a gente olha para a armadura que colocaram neles,
é um misto da armadura dos Troopers, que já tinham aparecido na década de 70, com um capacete que é extremamente semelhante ao capacete dos Mandalorianos, no caso, no capacete originalmente do Boba Fett, que foi o capacete que ele herdou do pai, que ele tinha direito de ter essa armadura uma vez que o pai dele morresse. E é nessa cena que você vê todo o exército sendo criado que a gente vai conhecer o Jango, o Mandaloriano que cedeu sua genética para os soldados, enquanto os exércitos de clones estiveram sob o mando da República, eles usavam esse capacete que era quase igual ao capacete do Boba Fett. E aí está o pequeno Boba, que é clone geneticamente puro, ou seja, uma criança normal, né, no fim das contas, ele vai se desenvolver normalmente, não tem chip nenhum implantado, nem nada do gênero. Mas continuava sendo esse personagem que a gente gostava do visual, a gente gostava dos truques, a gente gostava. Já existia agora toda a parada de existirem Mandalorianos e merecendo o seu Aço Beskar. O Aço Beskar entra na história como o sabre de luz dos Mandalorianos, porque apesar de serem grandes guerreiros, estando no mesmo universo dos Jedis, os Mandalorianos não seriam tão temíveis quanto a lenda deles conta, se eles não pudessem se defender de alguma forma dos Jedis. E aí foi criada essa bossa aí do Aço Beskar. À medida que o Mandaloriano ia sendo bem sucedido, ele ia colocando o Aço Beskar na sua armadura, que é o aço que resiste aos sabres de luz. Inclusive, era utilizado também para fazer facas, lanças, espadas, adagas e coisas do gênero, para que ele tivesse uma arma de combate próximo para se defender de um sabre de luz. Mas eu estou me alongando falando sobre Mandaloriano, gente. Estamos aqui com o pequeno Boba Fett, que vai crescer para ser o personagem, agora sim, o personagem que todo mundo sempre quis ver nas telas. Esse rapazinho com esse semblante tão simpático vai crescer para ser o Boba, e essa é a armadura que ele vai herdar do pai. Você pode reparar aí que, em comparação aos filmes da década de 70, essa armadura é uma armadura reluzente, linda. O metal dela está quase todo lixado ali, exposto, né, da cor original. E a gente conhece o Boba Fett com uma armadura toda arranhada, arrebentada, amassada e pintada, inclusive de verde e outras coisas mais ali. E o que acontece de tão diferente? Foi reservado pro Boba Fett uma história completamente diferente. Apesar de tudo que foi criado em cima do personagem Boba Fett, a história de Mandalorianos e tudo mais, seria muito simples botar ele simplesmente como sendo um Mandaloriano. Ele é sim o cara que tem direito a usar a armadura do pai, porque herdou do pai, mas ele é um clone. Ele nunca viveu entre os Mandalorianos. Ele não é de fato Mandaloriano, é só um cara com direito a usar a armadura do pai. Mas esse cara com direito a usar a armadura do pai, agora é um cara completamente reescrito. Ele vai ver a morte trágica do pai lá, na hora que o mestre Samuel L. Jackson corta a cabeça do pai. Jango morre decapitado na frente do Boba. O Boba tem que recuperar a armadura do corpo do pai decapitado, que faz que ele cresça sendo uma pessoa realmente de caráter duvidoso. Mas quando ele aparece no Mandaloriano, aí a gente vê um personagem... Primeiro, os pulos de alegria, né? Quantas pessoas, principalmente da minha geração, não estavam querendo ver o original, né? Boba Fett é o original. Mandaloriano é muito legal, eu adoro Mandaloriano, vibro com a série, adorei ver os clones sendo feitos e o exército clone e as personalidades diferentes se desenvolvendo em cada soldado. É uma história bacana de se acompanhar também. Toda a história sobre Mandalor é muito legal, mas Boba Fett é o original, é o que a gente sempre quis, e no Mandaloriano ele volta.
Ele volta depois de, a gente não sabe como, ter saído de dentro da barriga do Sarlacc, onde ele seria digerido bem. Ficou com aquela carinha de bife de cupim mal cortado, né? Tá uns quilinhos mais fofo, mas ainda assim, agora a gente finalmente tinha o Boba Fett, um personagem inteiro, um personagem com background, um personagem que faz aquilo que a gente imaginava que ele fazia quando a gente viu aquele cara que estava ali fazendo quase que cenografia nos primeiros filmes. E eu vou te dizer, valeu a espera. Boba Fett bate demais, excelente lutador, tem completo domínio da armadura do pai, ele derruba 2 naves com aquele míssil das costas dele, ele atira com o joelho, ele pinta os caneacos realmente usando aquela armadura. Então é o personagem que a gente queria ver. Aquele cara violento, com um certo senso de honra, mas com talvez muita coisa a ser resgatada. E é isso que eu acho que a gente vai ver na série que eu estou esperando ansiosamente para ver no Disney Plus, o livro de Boba Fett. Por quê? Porque agora eu imagino essa série seja uma série que vai estabelecer esse personagem, vai tornar o background dele uma coisa simples de se entender. Porque o que eu estou contando para vocês aqui é o resumo, é uma coisa resumida e recolhida de coisas que nem apareceram em filmes, apareceram em séries, vem sendo contada desde a década de 70. Então, a série, o livro de Boba Fett, deve contar isso, deve contar a história dele, deve contar toda a história que a gente acompanhou do Star Wars, só que a gente estava vendo pelo lado do Luke, pelo lado do Anakin Skywalker, a grande saga que fala de política, de romance e da história da vida do Anakin. Agora a gente vai ver, muito provavelmente, durante esse tempo todo, o que estava acontecendo com Boba Fett. Talvez agora a gente tenha a mesma história do Star Wars contada do ponto de vista do Boba Fett, estabelecendo o background definitivamente desse personagem e colocando ele no presente de Star Wars, para que a gente possa curtir umas aventuras futuras com esse personagem. Amigos, tem gente chateada aí porque isso vai atrasar o Mandaloriano 3ª temporada, mas pro pessoal que ficou chateado, eu só tenho uma coisa a dizer: Mandaloriano é muito bom, eu adoro assistir, achei genial. Acho que depois daquela trilogia desastrosa que a Disney fez, a gente tá vendo Star Wars caminhando para um rumo muito bacana, e isso tudo graças a essa série do Mandaloriano, que tá conseguindo catar os caquinhos aí dessa história e tornando a coisa mais emocionante de novo, né? Porque a galera tinha dado uma esfriada ali com aquela trilogia. Mas a gente sabe que muito do sucesso do Mandaloriano também vem por conta do Gizmo, né? Que fez uma depilação e agora tá fazendo o papel de Baby Yoda na Disney. Cara, ele devia estar passando uma necessidade aí, porque há muitos anos que não tem um filme do Gremlins. Então, olha aí ele, carequinha, fazendo o papel de Baby Yoda. Fico feliz por ele. Mas o que eu quero ver agora mesmo é o livro de Boba Fett. Vamos esperar, vai ser demais. E galera, a gente vai se ver de novo na sexta-feira, mas eu vou terminar esse vídeo da maneira que eu tenho feito usualmente agora, pedindo para vocês mais participação. Eu quero o comentário de vocês, quero até as críticas, com educação, mas eu quero. A gente está querendo bater papo sobre cultura pop. A gente está querendo tornar o Mocó do Buga uma coisa que você queira assistir. Então eu quero saber quais são os seus gostos. Quero saber se o Buga está passando para você aquilo que você queria ouvir. Então a gente se vê na sexta-feira
e eu fico aguardando esses comentários de vocês aí, tá? Respondo prontamente. Até lá!